Olá! Hoje nós estamos começando o canal Segue Sua Saúde com duas doutoras muito queridas, doutora Rafaela e doutora Renata. Eu sou a Aniele Cavalcante, vou estar sempre com vocês aqui. E por que a gente imaginou fazer esse canal? Bom, eu sou dentista apaixonada na odontologia e ao contrário do que muita gente pensa, a odontologia ela não resume só no dentinho. A odontologia há muito tempo deixou de ser só dente. A odontologia ela é a saúde geral do paciente. Então, eu sempre falo, parafraseando até um professor meu, Dr. Antônio Bueno, que ele diz assim, o dentista não cuida do dente, o dentista cuida do dono do dente. E isso é uma verdade. Daí, juntando isso tudo, surgiu a vontade da gente colocar em prática o Segue Sua Saúde. Embora eu seja dentista, como eu disse, o dente está ligado num todo. Então eu vou estar sempre trazendo para a gente conversar profissionais da área da saúde, que vai de uma forma ou outra interferir na saúde bucal e cuidando da gente, da pessoa, do idoso, do adulto, da criança, de uma forma geral. Hoje eu tenho uma alegria enorme de começar todo esse nosso projeto com duas doutoras super queridas, uma psicóloga e uma nutricionista, que a gente anda assim, gente, eu falo que é psicóloga, nutri, e dentista anda muito de mão dada, ainda mais nesse mundo louco que a gente está vivendo, vindo de uma pandemia, todo mundo renascendo, ressurgindo, reinventando. Estamos aqui hoje, doutora Renata Brasil, muito bem-vinda. Primeiramente, muito obrigada pelo convite de estar participando desse podcast que é tão relevante na área da saúde. E é como você falou, né? Essas áreas, elas precisam andar, elas andam de mãos dadas, tanto a nutrição quanto a psicologia e a odontologia. Então, eu espero contribuir de forma que isso tudo se conecte e a gente consiga ter uma conversa muito boa aqui hoje. Que bom, muito obrigada, bem-vinda. E a doutora Rafaela Lameira, a nossa psicóloga, que tem muita coisa para tirar da gente aqui e orientar a gente. Bem-vinda, doutora. Obrigada, eu estou muito feliz também de poder participar aqui junto com vocês desse bate-papo, né, da gente trocar experiências, né, e trazer um pouquinho do que é a psicologia, a nutrição e a odontologia, né, trabalhando juntas, né. Eu acho que vai ser muito importante até mesmo pra gente uma troca, né, para os profissionais, para os pacientes, para aqueles que querem um pouquinho mais cuidar da saúde, né? É verdade. Eu sempre falo para os meus pacientes, eu tive um professor que eu citei o nome dele, que eu admiro demais. E na clínica eu trabalho com aparelhos que chamam Sistema MyoBrace, não sei se vocês já ouviram falar. E o Sistema MyoBrace é exatamente isso, ele cuida do paciente de uma forma geral. Então, por exemplo, o paciente chega com problema de apinhamento dental, o paciente chega com problema de ronco, o paciente chega com problema de bruxismo. Como que eu vou tratar um apinhamento dental sem tratar da saúde daquele paciente? Porque talvez o paciente ele é respirador bucal, sabe? Então é o narizinho que não funciona. O paciente tem bruxismo porque ele tem uma ansiedade, que é a doutora Rafaela que vai cuidar dele. E por essa ansiedade come mais do que devia, nada dessas frutinhas lindas que prepararam pra gente aqui hoje, mas uma alimentação extremamente desregrada, né? Sim. Então, por isso que eu sempre falo para os meus pacientes, lá na clínica que eu brinco, eu falo que nunca chegou um dentinho andando, ele vem sempre acompanhado de alguém, grudado em alguém. E por isso a minha vontade de sempre trazer, sabe? E eu estou, assim, muito feliz de começar logo exatamente com uma psicóloga e com uma nutri aqui. Obrigada, meninas. Acho que a gente que tá feliz, né? Feliz. Bora para as nossas perguntas. Bora para as nossas perguntas, dona Kátia. Primeira pergunta. Acho que pode começar com o bruxismo, que foi uma coisa que as duas... Bom, vamos lá. Começando então, um assunto que é muito abordado mesmo na clínica. Eu citei, né, no início já a questão da pandemia, desse momento que nós estamos vivendo, mas não é só pandemia. A gente sabe que as famílias hoje em dia estão diferentes, então relacionamento, né, dos pais, a responsabilidade das crianças, então a gente tem de tudo. A gente tem famílias que responsabilidade, por exemplo, escolar é mais tranquila, e tem outro lado, famílias que cobram muito de crianças. Então, uma coisa que eu vejo muito no meu consultório que está tendo muita questão de bruxismo. Muito, sabe? E eu falo para os meus pacientes, eu falo, olha, eu vou cuidar aqui da ponta do barbante,
porque meu dentinho tá pagando um preço que não é dele, né? Aparece dente quebrado, dentinho lascado, e não só de adultos. A gente fala bruxismo, a gente pensa em adulto, né? Não, criança também, criança, adolescente, gente, não tem idade. Estilo de vida mudou, né? Estilo de vida não só do adulto, mas da criança. É uma cobrança na escola que ela preenche geralmente o dia todo da criança. Hoje não é mais aquele negócio, vou ali na escola, estudei tudo, levo uma atividadezinha pra casa. Não, hoje a criança passa o dia todo, às vezes, na escola e é um intensivo, né? Exatamente. E querendo ou não, tudo isso que aconteceu, é inevitável que aconteçam mudanças em todas as faixas etárias. E é importante que a gente olhe no contexto familiar também, porque cada pessoa ali da família influencia na vida do outro, né? Sem contar. Exatamente. E o bullying, hoje a gente fala muito em bullying, né? Isso tem gerado muita ansiedade nas crianças. Então, às vezes, chega no consultório, né? Ah, não sei o que meu filho tem, né? Eu não sei, tá mais retraído ou tá mais agitado. E aí, quando você vai fazer, né, a anamnese, vai ali fazer uma sessão com a criança, você vê que ela sofre bullying. Olha E sofrendo só. bullying, né, isso gera mais ansiedade. Ansiedade em ir para a escola, ansiedade em estar com seus pares. E isso vai acarretar com certeza à noite. À noite, na hora de dormir, vai travar, né, jogar toda essa carga emocional na forma física, né, travando o dente, rangendo. Porque às vezes a gente associa muito bruxismo a só ranger os dentes, né? Mas não não é. né? Existe o briquismo, né? Que é o apertar os dentes, é um tipo de bruxismo também. E o ranger, que é o ato de fazer barulhinho até, né? Então tem realmente muito isso. Então eu já vou deixar um recado para meus pacientes para quando chegarem na clínica, eu procurar a doutora Rafaela para já ajudar na parte da ansiedade também, para melhorar isso. E eu falo muito isso para eles. Falo, olha, eu vou cuidar dos dentes. Porque enquanto a gente desvenda esse novelo todo que está aí, né? Eu preciso cuidar, porque realmente eu já tratei de um paciente super jovem mesmo, 40 e poucos anos, que ele chegou a fraturar 3 dentes. De perca mesmo, que fratura longitudinal, assim, o dente quebrou assim, ó. E perdeu o dente rígido, que a gente chama, que é um dente que não tinha cárie, não tinha restauração, não tinha nada. E perdeu. E a gente não sabia como que era, e aí eu gosto muito de conversar, né, converso muito com meus pacientes, e aí ele foi me falando que eram algumas alterações na família, algumas coisas assim, e ele fez um acompanhamento psiquiátrico, acompanhamento com a psicóloga, e realmente, eu acompanho ele há muitos anos, isso tem um tempinho, e hoje igual ele fala, a doutora curou meus dentes, né? Na verdade, a gente tem todos os nossos mecanismos de placa, de várias que a gente pode usar, mas é o que eu falo pra vocês desde o início, não é só dente, é o pacotinho completo, né? E uma coisa que eu observo muito também nessa questão do bruxismo, que eu acho que fecha nós três aqui juntinhas, é a questão da ansiedade, que aí desenvolve uma compulsão alimentar, né? Eu acho assim, eu observo tanto para mais quanto para menos. Eu já tive casos de pacientes adolescentes que não queriam comer de jeito nenhum. Talvez seja até isso na escola, né? Às vezes sim, assim. Agora que você falou que eu estou lembrando, assim, talvez seja essa questão escolar também, beleza, né, menina? E tem outros que, né, a picanha, o churrasco, a batata frita e vai embora. O que você pode ajudar a gente, Renata, com isso? Então, como você falou, doutora, os pacientes chegam muito com essa queixa de ansiedade. Isso é algo muito frequente no consultório. E ali na consulta nós vemos que ele vai descontando no alimento aquilo que ele tem sentido, aquele emocional. Então, deixa de ser algo só físico, que seria o caso de um bruxismo, um apertamento, e passa a ser algo mental, emocional também, né? Então, tem o comer emocional. O paciente passa a comer quando ele tem alguma emoção muito forte, muitas vezes ansiedade. É muito importante que ele aprenda a lidar com isso, tanto com a psicologia, mas também aprenda a fazer boas escolhas alimentares. Então a gente vai conversando para ele fazer boas escolhas, ele vai tendo mais saciedade ao longo do dia, muitas vezes ele pula refeições, para chegar no final do dia e acabar compensando todo aquele estresse, toda aquela rotina do dia a dia mesmo. Então a gente precisa tratar a frequência das refeições, as escolhas alimentares. Tudo isso é muito importante. E é como você falou, muitos pacientes adolescentes que eu atendo,
eles têm essa questão de não querer comer, querer perder peso acima do ideal. E a gente tem que tomar todo esse cuidado para que isso não interfira na vida adulta dele também. As pessoas regulam muito a emoção através da comida, né? Porque comida é prazeroso, né, gente? Comer é algo bom demais. Então, a gente até entende que quando, vamos falar, à noite mesmo, essa sensação de mastigação, né, de travar, de ranger, é até mesmo algo meio que inconsciente do prazer que a comida dá. Né? A comida dá um prazer. Então, quando você chega em casa estressado, ou você sai de uma rotina escolar tensa, né, puxada, você vai o quê? Comer, geralmente, né? Vai se beneficiar do que é bom, né? E vai, às vezes, encontrar o refúgio ali na comida, regulando a sua emoção, o seu estresse, a sua ansiedade, a sua raiva. Então, a comida passa de ser só um regulador de coisas boas. Então, assim, eu estou aqui bem, estou tranquilo, estou comendo. Eu estou mal, eu estou comendo. Também, né? Também. Então, a comida passa a ser um regulador emocional, né? E a gente geralmente faz isso sem perceber. E aí a psicologia entra também para ajudar nessa regulação emocional. Não tem só a comida de prazerosa, né? Não tem só a comida de que vai te beneficiar de alguma forma, de aliviar as tensões. Aí a gente entra fazendo um tratamento, tentando regular essa emoção para não descontarem na comida, né? Porque acaba sendo que chega um determinado momento que a pessoa come e não percebe que a quantidade que está comendo. Não percebe, né, Renata? Renata talvez pode falar isso também, que deve chegar muita gente lá que, doutora, eu não estou comendo nada. Sim, muitos pacientes não têm essa percepção alimentar. Muitas vezes comem em pé, na hora do almoço não senta à mesa. E tudo isso vai virando uma bola de neve, o paciente vai tendo várias questões ali nutricionais. E muitas vezes, como você falou, ele chega no final do dia, a escolha dele nunca vai ser a mais saudável. Até porque tem alimentos, como a gente sabe, o chocolate, que estimulam a produção de hormônios de satisfação e prazer. Então, no final do dia, se tiver aquele alimento no acesso dele, e ele não tiver essa consciência alimentar, ele vai acabar escolhendo. Então, por isso é muito importante a gente aliar esses 3 pontos, esses pilares que a gente trouxe aqui hoje. Vocês falando, eu me lembrei de um paciente adolescente, um querido, eu sou apaixonada nele, mas enfim. Adolescente é ótimo, né? Eu sou apaixonada nele, ele é excêntrico, mas enfim. E ele teve muito problema por cárie e a gente não descobriu por quê, porque ele tinha uma higiene bacana, era um menino, né? E aí, gente, ele comia açúcar puro. Eu acredito que à noite também, né? Então ficava, a boquinha dele ficava completamente ácida, né? Desregulava completamente o pH. E aí até que um dia que ele falou pra mim, ele falou, eu tentando investigar o porquê, e evoluía muito rápido, né? Então, assim, pra você ver, provavelmente, tanto que ele aumentou de peso, hoje não, ele tá namorando, então já tá todo mais vaidoso. Os hormônios do amor já estão ajudando. Exatamente. Então, assim, mas eu acho muito bonito, igual eu sempre falo, como que é um pacotinho, né? Com tudo interligado ali, que a gente precisa mesmo cuidar, precisa auxiliar, e uma coisa está sempre relacionada à outra, né? Na saúde, no bem-estar, na vida da gente, né? Tudo isso. Eu tenho uma dúvida aqui, que eu quero perguntar para a doutora Renata, sobre ingestão de líquido. Porque assim, na nossa área da odontologia, uma das funções da saliva é lavar os dentes, né? Então, paciente que tem boca seca, paciente que é respirador bucal, que fica sempre, né, com a boca seca, tem xerostomia, paciente que é hipertenso, que usa medicações, né, que deixa a boca mais sequinha também, porque tem por medicações. A gente percebe, assim, que até para falar, às vezes a pessoa fala, o lábio, vocês já observaram? Tem gente que tá falando, o lábio prega nos dentes, assim? Sim. Né, a boca é muito seca. Então eu sempre falo para os meus pacientes para aumentar a ingestão de água, né? Para poder ajudar a lavar, enfim, melhorar a ingestão de líquido. E aí eles me perguntam, doutora, quanto de água que eu tenho que tomar por dia? Tem muito essa pergunta mesmo? Aí as pessoas perguntam, eu fico assim, né? Eu sei, mas eu quero que você fala, e da importância da gente tomar água também, porque eu puxo a sardinha pro meu lado, né? Para a saúde bucal, que tem uma infinidade de benefícios.
Fala para mim sobre ingestão de água, o que a gente pode ajudar o pessoal para melhorar de líquido de forma geral, né? Certo, esse é um ponto muito importante que eu sempre levo no consultório, porque a maioria das pessoas não tem uma ingestão hídrica suficiente. O ideal é que a gente precisa consumir, são 35 ml por quilo, mas por média de 35 a 40 ml por quilo. Então, por exemplo, uma pessoa que pesa 100 quilos, ela tem que ingerir de 3,5 litros e 4 litros de água por dia. Então, é muito importante a gente avaliar também sudorese, exercício físico, atividades intensas. Muitas vezes pessoas que trabalham em obras suam mais, então precisam beber mais água. Mas é fundamental para que tudo funcione bem no organismo. É igual você falou, a água é vida. Então a gente precisa ter uma ingestão hídrica adequada dentro desses parâmetros que eu falei, para que o nosso corpo funcione bem, para que a gente lave os dentes, como você falou, que é um ponto importante, assim como as amígdalas, que a gente tenha diminua a retenção hídrica, né, que é algo que os pacientes sempre trazem no consultório, e o maior diurético que a gente tem hoje é a água. Então, assim, é fundamental que essa ingestão seja adequada para melhorar também essa questão da salivação, que muitas vezes essa secreção está mais espessa por falta de água mesmo. Então, é muito importante cuidar para que não venha a ter uma desidratação, porque a sede já é um sinal de desidratação. Então, é muito importante a gente estar sempre bebendo água. E também é permitido beber água durante as refeições, desde que seja um volume menor, por exemplo, um copo. Então, a gente está sempre ali se hidratando. Olha mesmo? Dia. Sim. Olha, e eu chamo a atenção das minhas filhas que não pode tomar água durante as refeições. E água com gás. Com gás. Também, tudo é muito do volume, né? Sendo água, tá ótimo, que não pode um refrigerante. Né? Ótimo, aí não dá. Então eu incentivo minha turma lá, refrigerante, diminuir. Eu não sou muito radical, gente. Então, assim, eu não tiro o chocolate de ninguém, pirulito, porque, poxa, tá na infância, né? Vai visitar a casa da avó. A minha mãe, então. Aí tem bolo de chocolate, né? Batatinha, aquelas batatas Pringles que as meninas amam. Então, assim, é agrado de vó, né, gente? De vô, de sei lá. Então, eu não tiro isso dos meus pacientes. Mas eu falo assim, lá em casa a gente tenta não comprar, né? Pra deixar para um fim de semana, um sorvete, alguma coisa assim, pra ter o prazer também, né? A vida não é só... E suco também. Vou perguntar mais uma coisa agora, já que nós entramos no suco. Eu sempre peço pra diminuir a quantidade de açúcar. E aí me perguntam muito sobre o adoçante. Doutor, e o adoçante? Posso usar? Qual que eu uso? Posso dar pra criança? E aí? Então, o adoçante é um caso à parte, né? A gente sabe que ele não tem calorias. Essa é a maior diferença do açúcar, que no paciente muitas vezes quer uma dieta hipocalórica para perda de peso, o adoçante é um aliado. E ele também não tem uma expressão insulínica, ou seja, ele não estimula muito a glicemia em relação ao açúcar para pacientes que têm diabetes, por exemplo. Então, eles podem utilizar adoçante. Já crianças, a gente não recomenda utilizar os adoçantes. Então, o melhor adoçante que a gente tem hoje no mercado para consumir tanto adulto quanto adolescentes, né, que também entram aí, é o stevia, porque ele é um adoçante natural, não é adoçante artificial, ele vem de folhas. Então, essa seria a melhor opção dentre os adoçantes que temos hoje. Então, posso usar? Posso usar com adolescente a partir ali do que? 13 anos, 14? Por aí, a gente já pode começar a utilizar. Na adolescência, entrou na adolescência, a gente utiliza. Só não é recomendado mesmo para crianças. Tá. E sempre de origem natural, como stevia, como eu falei, xilitol, são boas opções. Doutora Rafaela, como que eu posso orientar, assim, né, meus pacientes sobre essa ansiedade à noite? Igual a doutora Renata falou da alimentação, a gente sabe que dá uma fugidinha à noite é bem difícil mesmo, né? Às vezes o paciente passa o dia inteiro sem comer, aí desconta tudo à noite. Como que eu consigo controlar isso tudo pra nem ir pra cama com fome, nem assaltar a geladeira também à noite? A gente tem que fazer um trabalho aí de psicoeducação, né? Primeiro que entender. Junto com a nutrição, a gente vai ver até o que vai comer à noite, né? Às vezes até mesmo a pessoa acha que comendo muito, eu vou passar a noite toda sem fome, né? Mas comendo muito pode atrapalhar no sono, não é? Com certeza. Então, aí atrapalhando no sono, você faz o quê? Acorda, não tem nada pra fazer, porque você tá ali cansado, com aquele fadigado, de tanto que comeu. Aí você levanta, daqui a pouco vai pra geladeira.
Aí vai pra geladeira, busca alguma coisinha. Então, assim, equilibrar primeiro, entender o lado da nutrição, comer pra você ficar satisfeito, não cheio, satisfeito. E aí a gente trabalha dentro também da terapia cognitivo-comportamental, que é a abordagem que eu uso, a questão dos pensamentos que estão relacionados nisso, né? Então, a ansiedade, a gente trabalha focado na questão dos pensamentos, nas emoções e no comportamento. Então, isso pra gente é um ciclozinho. A gente fala, não é a situação em si que é o problema, mas a forma que a gente interpreta essa situação, né? Então, ali interpretar que, eu vou passar fome a noite toda, né? No caso, se eu comer pouco, eu vou passar fome. Calma aí, vamos falar um pouco mais sobre isso. Por que você acredita que vai passar fome? E aí a gente vai fazer um trabalho de psicoeducação com essa pessoa. Não, você não vai passar fome, né? São quantas horas que você fica ali deitado, dormindo? Quantas horas, né, você vai deitar e que horas você acorda? Nesse tempo também, você vai morrer de fome, né? A água, a ingestão da água também, a questão, a pessoa às vezes não ingere quantidade de água suficiente e depois está sentindo fome, né? Sim, e é como você falou, né? A pessoa ter a noção de que aquele momento ali é uma fome emocional, que a gente tinha falado, é uma fome física. Exato. Então isso é um ponto fundamental, que a gente precisa ter essa noção no dia a dia, de o que eu estou sentindo ali naquele momento. E né? a gente trabalha com essa questão, né? Entender o que é fome emocional e o que é a fome mesmo física, né? Se a gente for ver, eu acho que a gente sente muito pouco fome física mesmo durante o dia, né? E a fome emocional não. Então, eu estou com vontade de comer alguma coisa, né? Não sei o que é. Passa pra lá, passa pra cá, me dá vontade de comer uma coisa, belisca uma coisa, belisca outra. Isso é uma fome emocional. Realmente você não está necessitado de comer. Então, a gente trabalha também com essa psicoeducação. À noite, a gente também tenta trabalhar um pouquinho de relaxamento muscular. Porque a pessoa precisa ter uma noite de sono bom, adequado. Tanto senão, chega à noite, você vai ranger os dentes, né? Vai ter o famoso bruxismo. Porque tá tão tenso, que quer ali relaxar o corpo. Tanto é que o relaxamento muscular a gente usa uma estratégia também de tensionar e relaxar. Né? Se a gente parar aqui e tensionar, respiração diafragmática. Exatamente. Deita, exercício de respiração. E tem uma rotina, né? A rotina é muito boa. Nossa, eu também sou suspeita. Né? Mas é importante. Eu falo para os meus pacientes, eu falo, olha, você não vai dormir de cansado. Uhum. Você vai dormir fazendo uma rotina de dormir. Eu até brinco, falo para as meninas terem o dia de noiva. Porque parece que tá todo mundo esperando o dia da noiva pra tomar um banho legal, aquele banho relaxante, né? Então aí eu falo, à noite, eu até brinco, falo, apaga a luz do banheiro, deixa a luz do corredor acesa, do quarto, pra ficar mais na penumbra mesmo, pra ficar aquele ir te desligando, né? Trocar o celular por um livro. Eu falo assim, no celular você está ali passando, quando a gente pensa, passou 1 hora. Sim. Nós estamos ali com o dedinho, né? E com luz, E né? gera muita ansiedade, exatamente, aquela luz levando muita informação pro cérebro. Livro, 3ª página, tá todo mundo dormindo. É verdade. Né? Então eu falo muito isso pros meus pacientes. Outra dica que eu dou é do banho, cheiro, eu amo cheiro. Então, assim, associa, né, um cheiro já. Um cheiro relaxante, né? Eu gosto muito disso. Isso tudo ajuda mesmo, né? Sim, ajuda, né? E assim, a questão até mesmo de você, igual você falou assim, vai se preparando, entendendo, eu estou perto do horário de eu ir dormir. Então já deixa a meia luz, né, no que puder, tentar já organizar o seu local de dormir, né, o seu quarto. Então ali, eu vou ler? Tá, eu vou ler um pouquinho e tal hora eu paro e já vou descansar. Tem gente que gosta de meditação, né? É o que a gente parar, chama ouvir uma de música. higiene do sono, né? Isso. Que é você criar essa rotina, igual a Rafaela e você colocou aqui. Criar essa rotina, apagar as luzes, às vezes até tomar um copo de água para criar esse hábito. Sim. Então é muito importante. O sono é fundamental também. Não comer e dormir, eu falo muito isso. Sim. Comer, quanto tempo é o ideal antes de ir pra cama? Porque eu imagino assim, eu falo assim, gente, agora vamos lá com a profissional aqui eu falo sempre isso, vamos comer assim, em média, pelo menos 30 minutos antes de ir pra cama.
Porque eu brinco, eu falo assim, que o cérebro quer descansar. Se o estômago tá cheio, o cérebro vai ficar, vamos lá, tem que digerir, eu brinco muito isso. O que é esse período ideal, assim mesmo, pra Eu ir pra cama? sempre recomendo os pacientes por volta de 2 horas antes de deitar fazer a Nossa, última então eu errei refeição. longe. Gente, eu tava muito boazinha, eu falava uns 30, 40 minutos. 2 horas. Pelo menos eu recomendo, porque Olha, assim, meus dentes agradecem. Enfim, 2 horas dá tempo de jantar, escovar o dente, porque tem gente que lancha e deita, né? justamente. Olha Já só. arruma a sua rotina do sono ali. Porque também entram as 2 horas, porque muitas vezes quando a gente fala meia hora, o paciente às vezes faz a última refeição às 10. Não dá. E aí a rotina alimentar fica bagunçada, os horários desregulados, então 2 horas ali, ó, no máximo às 9h30, 10h30, se ele dormir muito tarde, ele tá fazendo a última refeição. Então o ideal é que seja esse período aí para justamente poder fazer tudo isso que você falou, higiene, tomar um banho, escovar os dentes, tomar aquele banho com calma, poder descansar, fazer toda a rotina, né? E tudo isso acontecer muito bem. Gente, eu vou ficar brava agora. 2 horas antes, ninguém come mais. Gente, vamos falar de amamentação? Ponto muito importante. Dormir, alimentar e tal, nós estamos juntas. Porque olha só, amamentar eu sou super defensora, minhas filhas eu amamentei, eu não sei falar exatamente até tal dia, porque eu não sou muito de datas, essas coisas. Mas por volta ali entre 2 anos e meio, antes dos 3, elas tinham parado. Mas o amamentar junta nós 3 de novo, né? Com Porque certeza. enche a barriguinha, nutre, eu sei, doutora, que com os 3 anos de idade eu não enchi a barriga de menino mais, mas enchi o coração, né, doutora? Era isso que eu ia falar. Então, mas aí o que acontece? Tem mãezinha que eu vejo que está amamentando e é o peito na boca direto, gente. E aí o menino volta o leite e direto, né? Como que a gente faz isso, doutora? Não é mais com você do que, né? Porque a barriga eu acho que não tá precisando daquele leite. Como que fica? Será que é o psicológico da mãe que tem que, Fica mais da mãe, né? mais da mãezinha, porque aí tem mãe que quer dar chupeta pra Pra compensar. acalmar, né? Me socorre, porque aí eu não quero dar chupeta também. Como que faz? Como que a gente resolve esse impasse, né? processo? É porque assim, a mãe associa muito e também a criança a um momento de vínculo, né? Isso daí, né? Então, o mamar já foi até mesmo bem trabalhado isso, de que é um momento onde a criança está criando um vínculo com a mãe, seja o mamar no peito, seja o mamar na mamadeira, né? Mas é um momento onde está ali a pessoa que está, exatamente, a pessoa que está nutrindo, dando alimento, dando aquilo que é prazeroso, Sim. né, para ela. Então a mãe já fica assim, eu não quero tirar essa criança de perto de mim, eu não quero tirar essa criança que é minha, né, de perto de mim. E isso é um trabalho que tem que ser feito aos poucos, entendendo se há necessidade de ficar mesmo esse tempo todo, né, se a criança está sentindo fome ou não. Eu acho que é um trabalho até mesmo da pediatria mesmo, entendendo até que ponto. Né? É bom você falar, porque assim, tem mãe que quando a gente tira a chupeta, que compensa. Uhum. Quando a gente tira a chupeta, aí acha que é o peito que tem que estar na boca o tempo inteiro. Ah, tá. Entendi agora a sua pergunta. Uhum. Entendeu? Entendi. Aí a Agora mãe eu entendi já a sua sei que deu. pergunta. Que aí a mãe quer ficar com o peito na boca o tempo todinho. Entendeu? Entendi. E aí o que acontece? Não cabe mais mesmo no estômago da criança, porque por mais que ela está ali só de consolo, tá enchendo a barriguinha, tá sugando, está saindo leite. Muitas vezes deixando alguma refeição muito importante de lado. Depois a criança não quer almoçar, não quer jantar. Entendeu? Então aí às vezes por isso, porque às vezes compensa essa carência, esse afeto. Quando a criança está maior, eu sei de crianças que mamaram até acho que 7 anos de idade. Eu conheci um Sério, paciente. 7, 8 anos de idade, eu sei. E claro que isso não está nutrindo Não. mais. Acabou ali a função de eu nutricional de já encher a vejo. barriguinha. Como algo, Rafaela. Então, por isso que eu falei pra ela, eu falei, me socorre, Uhum. porque aí o que acontece? Depois eu quero chegar na mamadeira também, né? Porque senão as mães que dão mamadeira vão ficar excluídas da gente, assim. Mas é mais nesse sentido, entendeu?
não nutricional. É muito criança de... é difícil a gente estipular uma idade para desmamar também. É, né? Hoje O você recomendado é até os 2 anos, até os 2 anos e meio, né? Então, por isso que Então, o que passou disso já Na verdade, o não ideal nutre mais. é até 2 anos e meio. E o mínimo é até pelo menos 6 meses. 6 meses, 6 meses. Mas se passar de 2 anos e meio também, nutricionalmente não tem malefício, mas psicologicamente eu acredito. Psicologicamente já começa, né? Sim. A dependência psicológica. Não, e a gente sabe que tem, gente. Uhum. Eu sou super a favor do colo, né? Uhum. Hoje em dia tem muita cama compartilhada, mãezinha que dorme com o neném. Não vou entrar nesse mérito de forma alguma. Porque eu penso no risco, assim, da mãe rolar em cima, entendeu? Eu também. Eu nunca tenho consegui. medo disso, eu não Eu sou nunca contra. consegui também. Eu tenho medo. Dormindo mesmo na mesma cama, não. Porque Sim, eu tenho medo, perigoso. porque quando vai amamentar, primeiro que é uma posição que não é legal, a criança mamar deitada. E aí você só oferece a mama ali do lado, imagina, 3 horas da manhã, você com sono, adormece, a mama grande, pesada, sufoca o bebê. O bebê ele não consegue virar para poder sair da mama. Sufoca, Deus me livre. Então eu sempre tive medo. Cansada, né? A mãe já tá cansada ali naquela hora. Eu tenho medo dessa Eu parte. recomendo também, porque tem casos de verdade que isso acontece, né? Então, a gente Sim, tem e não na orientar. amamentação que a gente orienta o paciente, a gente orienta a amamentar em pé. Não sei se vocês já, que- Aham. né? A criancinha assim, né? Que aí hoje tem as almofadas de amamentação que o pessoal coloca aqui, deita a Uhum. criança. Eu falo assim, você já se imaginou tomando uma sopa deitado? E muita Gente, gente a coloca- dificuldade de deglutir, né? Uhum. Aqui tá o braço, assim, apertando, aquela mama enorme em cima da criança. Então, experimenta colocar o bebê mais em pezinho. Ele já vai igual a gente. Você vai tomar um líquido, ele vai descer até por gravidade, é mais Pensando até por outro confortável. lado, é mais fácil ele se adaptar até em questão de copos. Tudo. Exato. Hoje tem os copinhos que você Tudo. pega e, né? 360. E não, Isso. e a criança pode virar e tudo e não faz Mas nada. isso também é uma disso. estratégia quando a criança tá com a pega errada, né? Você colocar ela sentada, às vezes facilita ela pra você ter a pega correta. Então, Sim. mas é porque, falando de novo desse professor meu, que ele sabe que eu sou apaixonado nele, até depois eu vou mandar o nosso podcast pro telefone. Ele fala, é o bicho da natureza que mama deitado, é o ser humano. Aí ele fala, porque a mãe tá... Eu não vou falar que a mãe tá com preguiça, gente, é porque a gente cansa mesmo, por isso que a gente fica... E aí é lindo, elegante a gente sentar naquela poltrona maravilhosa pra poder dar o peito. Mas se coloque no lugar da criança. Imagina você tomar... É porque ele fala, imagina você tomar uma sopa deitado, né? E a Aquele questão- líquido. Porque aqui o leite, né, é difícil deglutir Sim. dessa forma. Depois numa outra oportunidade, eu vou até trazer, posso trazer uma boneca que a gente usa pra simular. Enquanto que o bebê estando em pé, a gente segura a cabecinha, né, dá o suporte, porque o bebê não tem, e desce até por gravidade. É mais fácil de deglutir, não tem aquela mama pesada em cima da boca. Você segura a mama, porque às vezes fica muito volumosa para liberar a respiração. Então ele respira pelo nariz, confortável, sela a boquinha no peito. Aquele contato visual, porque olha o tanto que tá pertinho do olhinho da mãe, É lindo, né? né? Quando a mãe não tá sofrendo também com a questão, né, da então. pega, igual a Renata falou. Né? Mas essa questão que você falou antes, a questão da chupeta, né? Tirar a chupeta é difícil. Isso daí tem que ser trabalhado realmente com a mãe, né? Não há necessidade de colocar a chupeta, né? E também não há necessidade da criança continuar mamando por muito mais tempo, né? Se não tem mais um valor nutricional assim específico, né? A criança precisa mamar. O que está gerando essa ansiedade aí da mãe até mesmo de separação, né? Porque ela não quer separar. Realmente a gente tem que pensar e analisar os pensamentos envolvidos nisso, né? O que gera nela, que emoção gera, por quê? Você não quer deixar o seu filho evoluir mais um pouquinho, né? Acontece às vezes muito isso, né? Até na forma de conversar, né? Eu Exato. chego tem paciente no meu consultório 10 anos de idade que a mãe conversa. Ai, gente, pelo amor de Deus, sabe?
tratando como se fosse aquele bebê da mamãe, né? Poxa. A criança passa por fases, né? Então essa fase tem que ser respeitada. Tem que deixar o filho crescer também, né? Aí chega aquele adolescente no meu consultório que olha pra mãe quando eu pergunto assim, ó. Eu pergunto alguma coisa, ele vai olhar pra mãe, assim. Pra saber o que ela responde. Porque, assim, isso é algo muito sério a ser tratado também, né? Do adolescente, da criança ter autonomia pra falar, ter autonomia pra tomar decisões dele na hora da consulta, que eu acho que é algo que a Rafaela trata também, né? Expressar, né? Expressar. Falar a sua vontade também. Como que ele né? vai te explicar em relação à dor e algum incômodo se ele não consegue se expressar bem? Então isso é algo muito importante. A gente como mãe, a gente quer proteger, né? Então eu acho que tá protegendo de tudo. E tem que entender esses momentos, entender até que ponto a gente vai indo para dar liberdade, sem também deixar, né, de uma forma solta, né? Muita mãe que tem, eu tenho medo de ficar solto, né? Criança solta, liberal, tudo. Mas não, ponderando essas situações, né? Da chupeta, né? Pode, eu não sou contra a chupeta. Porque tem casos que, sei, culturalmente, tem mãe que gosta de chupeta porque acha bonitinha. Uhum. Agora, tira no período correto. Tem criança que tem muita necessidade de sugar, muita, né, de sucção, muita. Ele só dorme se tiver com a chupeta. Então, o que eu peço? Espera o neném dormir e tira a chupeta da boca, sabe? E aí você vai, por isso que eu falo pra você que eu não sei quando que eu desmamei minhas filhas, porque tem gente que sabe cronometrado. Foi até o dia 14 de não sei o que do ano tal. Eu não sei, porque eu sabia que o peito já não enchia a barriga, entendeu? Então não estava com fome, tinha jantado, né? Já tomava o leitinho no copinho, né? Mas queria aquele aconchego, queria meu colo e eu dava. Passava ali 3, 4 noites que não pedia, aí eu substituía. Dava uma naninha, dava uma fraldinha, punha no rostinho. Então isso eu vou sugerir em relação à chupeta também. Você foi fazendo uma desensibilização. Vamos trocar, né? Não sei se eu fiz certo, lá em casa deu certo. Sim, você foi fazendo uma desensibilização, ou seja, aos pouquinhos foi retirando aquilo que era aversivo, né? Por assim dizer, aquilo que não já estava fazendo bem, o que você queria eliminar, que era a criança mamando. Então, às vezes tem criança que acorda à noite, não é porque tá com fome pra mamar, é só pra ficar no peito. Com carinho. Exato. Então, e aí eu já vou trocar, emendar na outra pergunta, que a gente sabe que tem mãezinha que não consegue amamentar. Ok, não conseguiu, é fisiológico. Temos aí as fórmulas para socorrer a gente, graças a Deus, e tá ótimo, né? Como eu falei, eu também não sou radical, então por N motivos tem mãe que não pode amamentar. Ok, vamos para as fórmulas. E aí tem o horário da mamadeira, né? Renato, horário certinho. Só que eu, como dentista, o que me dói é a mamadeira que dá de madrugada. E aí, ou na hora que o menino chora, sabe aquela coisa? Igual a gente falou, da mesma forma que chorou ou qualquer coisa, bota no peito, tem gente que faz ali uma chuquinha, faz uma mamadeira rapidinho, ainda mais hoje que não precisa de fazer mingau igual antigamente, então só botar na água, sacode, tá pronto. E como que faz? Porque aí a criança já tem dentinho na boca, né? Precisa de uma higienização na boquinha. Não sei se vocês sabem, existe cárie de bebê. Tem cárie que a gente chama cárie de mamadeira. Não é a mamadeira. Tem gente que acha a borracha da mamadeira deu cárie no meu filho. Não, é o leite, né? E aí, nutricionalmente falando, qual que é o intervalo dessa mamadeira? Porque a mamadeira nutre mais também do que o peito. Nutre não, mentira. Enche, né? Sacia Sim. mais, né? Como que seria esse intervalo, assim, mais ou menos? Depende da idade, né? Isso, depende bastante da idade da criança. Quando nós estamos falando de um recém-nascido, que muitas vezes ainda assim ele vai estar sendo exposto a uma tentativa de amamentação, se não estiver dando certo, é importante que a gente realmente regule o horário da mamadeira. Mas quando a gente começa a falar de uma criança de 9, 10 meses, ela não tem a necessidade nutricional de acordar à noite para mamar. Porque existe o cálculo de mamadeira que a gente faz em consultório para que a gente consiga fracionar a necessidade dela ao longo do dia. Então a gente consegue calcular quantas medidas, quantos ml de água naquele período de tempo. Que a criança está acordada. Que a criança está acordada. Que você consegue fazer a higienização dos dentes, da gengiva, da forma correta.
Então, muitas vezes não tem, a maioria das vezes não tem essa necessidade de acordar a criança para ela mamar. Ou então nossa, meu filho acorda à noite e ele quer mamar. E aí eu acho que condiciona, aí entra o fator psicológico, a dar uma mamadeira. Ai, mas só um pouquinho, doutor, eu preciso dar um pouquinho Ele tá pra ele com poder dormir de fome. novo. sim. Não é fome, talvez já tá gerando até uma ansiedade na criança, né? Não, e assim De também, dar um leite. Nesse momento também, dessa transição, ou às vezes a mãe dando a mamadeira, né? Tem muita questão assim, eu não estou sendo boa o suficiente, porque eu estou dando a mamadeira, eu não estou alimentando no peito, né? Que existe culturalmente e também já é uma orientação de que a mãe deve amamentar no peito até 2 anos e meio, mais ou menos, né? Então, isso daí, quando a mãe não consegue, já Sofre. sofre. É um julgamento, parece quem tá em volta também. Exatamente. Eu falo com propriedade. Ai, que judiação. Falo Então, com propriedade. não pode. Então, assim, quando a gente dá a mamadeira é uma sensação, mas o que eu tô fazendo com o meu filho, né? Eu tô prejudicando ele de um certo modo. Mas existe também os benefícios, não só para ele. Primeiro, você tá vendo seu filho alimentado. Sim. Né? Seu filho não está com fome. Então, muitas mães não pensam assim, só pensam nos malefícios, né? A gente tem costume de olhar para o que é negativo, não o que é positivo, né? E aí, seu filho está sendo alimentado, ele não vai ficar com fome. E outra, à noite, dando uma mamadeira à noite, você vai estar descansada também. Você vai descansar por mais tempo, você não vai ficar ali toda hora com a criança no peito. Então, isso daí até emocionalmente você vai te ajudar a produzir até mais leite, né? Sim, algo que eu acho que vai tranquilizar as mães também é saber que a fórmula ela foi feita exclusivamente para imitar o leite materno. É claro que a gente não vai ter a parte imunológica que o leite materno faz, né, essa função até os 6 meses, mas ela é um alimento completo para o bebê. Só que, como a gente tinha falado, a gente não pode colocar como uma válvula de escape para a criança, né? Sim. Tem que ser algo ali para a necessidade nutricional dela mesma. Trabalhar outras coisas. Muitas vezes essa criança que acorda à noite com fome, ela jantou, ela fez o lanche da tarde, como que foi a rotina alimentar no dia anterior. Então isso é muito importante a gente observar. Ó, o pacotinho de novo, tá vendo? Eu tô dizendo que é um pacotinho que a gente tem que cuidar, e é verdade. Né? Vocês falando, vão me passando inúmeras coisas pela cabeça, os pacientes, né? Que a gente atende, assim, essa cobrança das mães é muito grande, né? Tem mãe que chora porque ensaia com aquela amamentação. Ganha pulmão, E as né? minhas gravidinhas, eu faço a consulta pré-natal também odontológica, e aí a gente orienta, e quando a mãe não consegue é muito frustrante. É uma romantização, né, da maternidade, uma Exatamente. romantização do que no caso, o aleitamento, o que é a gravidez. E a realidade às vezes não condiz com o Não que é você bem vê, isso, né? Eu falo assim, às vezes você vê pelo Instagram uma pessoa postando só coisas maravilhosas da gravidez, só da maternidade, mas os bastidores poucas pessoas veem, né? E quando você só vê aquilo que é bom, e quando o seu não sai bom, como está lá no Instagram, ou tá na internet, ou do vizinho que você só vê as coisas boas, você se frustra. E aí você começa a entrar numa tristeza ou numa ansiedade, Uma depressão pós-parto. uma depressão pós-parto, que é muito comum até. A gente pensa que não, mas é muito comum, né? Quantas mulheres que vivem uma depressão silenciosamente, né? Que estão na depressão, às vezes não procuram ajuda, porque às vezes a remissão, né, desses sintomas naturalmente. Mas algumas outras pessoas precisam sim de um acompanhamento, de um olhar mais específico, da família, ter uma rede de apoio nesse momento, né? Às vezes mesmo para falar assim, calma, você está sendo uma boa mãe, olha isso que você está fazendo, olha aquilo que você está fazendo, né? Isso ajuda muito quando a rede de apoio, então, é realmente de apoio. De apoio, né? Sim, não é com exatamente. crítica, com julgamento. Exatamente. Família, vamos combinar, é a base de tudo, né? É E eu verdade. sou Dentro muito desse suspeita, assunto. porque eu sou muito apaixonada, assim. Dentro desse assunto acabou me surgindo uma dúvida em relação ao atendimento odontológico mesmo. Sim. Como que fica o cuidado da saúde bucal dessa mãe, dessa puérpera no pós-parto? Porque ela vai focar as atenções dela 100% no bebê. Então, É a mesma coisa. Os dentes continuam. No período da gestação, a gente tem alteração hormonal no corpo todo, né? Então, na saúde bucal também. Então, por isso que a gente precisa cuidar. E lá na gestação, tem o enjoo,
tem o vômito, né? Enfim, tem paciente que do cheiro da pasta de dente já tem ânsia. Da escova de dente passando, a sensibilidade tem ânsia. Então não é que, então a gestante vai ter problema de saúde bucal, vai ter gengivite, que é a inflamação da gengiva. Não! Só que é isso que está envolvido, ela não conseguir higienizar como ele higienizava, ela ter ânsia de vômito, ela fazer vômito o tempo inteiro, né? Às vezes. E aí nem sempre, quando ela passa mal e tem esse enjoo, ela consegue higienizar a boca, porque se ela for escovar de novo, entendeu? O ciclo pode passar mal de novo. E aí, diante desse caos todo, caos que eu vou dizer assim, de passar mal demais, ela deixa de lado um pouquinho a higienização dela. Então pode ter cárie, pode ter... É o tal negócio, a vida continua. Os dentes estão ali, eles estão expostos, né? Então realmente a gente precisa continuar com a nossa rotina. Aí tem gente que fala também, depois quando o bebê nasce, os meus dentes acabaram, não sei o que aconteceu, eu acho que foi pós-gravidez. Não é o pós-gravidez que atingiu diretamente, porque minha boca ficou... Não, é o pós-gravidez do não dormir à noite, porque tem que botar pra mamar, botar pra rotar, enfim, o cansaço, o estresse, né? E aí a sua rotina que nós falamos aqui, que é ótima, que é maravilhosa, cadê a rotina da mãe? Ninguém sabe onde foi parar. Então isso prejudica, entende? Sim. Então aquela mãe que era toda certinha, escovava os dentes tantas vezes, usava fio dental, de repente passou ali 2 dias, 3 dias, ela não sabe nem cadê a escova dela, coitada. Fio dental, então, não sei nem o que é isso mais, entende? Então é isso. Por isso que a gente precisa acompanhar muito de perto. Precisa muito mesmo. Eu li uma vez, eu queria até tirar a dúvida, né? Vamos, uma curiosidade. Conversa. Eu li algum site aí falando sobre a questão da associação da saúde bucal até mesmo com a questão de partos prematuros. Sim, tem mesmo. Depois um dia eu quero trazer um cardiologista também, porque tem, né, alterações, endocardite bacteriana. Sim, a saúde bucal é a famosa frase, a saúde começa pela boca, né? Então, por exemplo, um paciente que tem muito problema de gengivite, periodontite, que é inflamação na gengiva, aquilo ali é uma colônia de bactérias que ela tem na boca. E aí ela acaba deglutindo, aquilo desequilibra toda a saúde geral dela, né? É uma infecção. Sim. Então, um quadro infeccioso que você tem... Tudo isso volta pro meu pacotinho. A gente tem que ter uma saúde geral. Então a menina, a mulher, hoje em dia é tudo muito planejado, muitas pessoas são. Quando ela está pensando em engravidar, ela já passa pra gente também. Pra fazer uma avaliação, está tudo bem. Doutora, aconteceu. Carnaval, vim com um brinde, na lembrança do carnaval estou grávida, não tem problema. Tem o mito também de que, não pode tratar de dente quando tá grávida. Gente, isso é mentira, pelo amor de Deus. Uma pessoa que está com dor de dente, né? Claro que se você quer fazer tratamentos invasivos, eu tenho meus sisos para remover. Um exemplo. Nunca tirei. Agora eu estou grávida, eu vou querer tirar. Pra quê? Está te incomodando? Né? Então, a gente brinca, né? Harmonização, eu trabalho muito com harmonização também. Tá lá, linda, maravilhosa, com as ruguinhas, né? Aí, engravidou, doutora, eu quero fazer botox. Pode? Não! Eu brinco, eu falo, grávida faz enxoval. Depois a gente faz outras coisas. Agora, emergência, estou com abscesso, meu dente está doendo. Eu vou deixar essa mulher falar, volta daqui tantas semanas depois que o bebê nascer? De forma alguma. A gente faz o tratamento. Pode ser anestesiada, sim. Tem medicações que a gente pode usar, sim. Porém, o tratamento eletivo, né? A gente espera um pouquinho, deixa o bebê nascer, passa a fase da amamentação, vai curtir seu bebê, depois a gente volta. Mas pode fazer tratamento, sim. Deve fazer tratamento preventivo, não tem problema. Isso é algo que a gente pode até reforçar em consultório, porque muitas vezes essa parte do pré-natal fica esquecida pela mãe, muitas vezes por nós profissionais da saúde mesmo. Então, lembrar dessa saúde bucal, que é importante no pós-parto, na preparação do pré-natal, é fundamental. Sim, então, quando eu falo pré-natal odontológico, na rádio, quando eu estava fazendo a participação, um dia eu falei, pessoal, como é que é isso? Já cuida do dente da criança lá dentro da barriga da mãe? Eu, não, calma. Sim, embora a gente cuida, né? Porque
no ventre, a partir de, eu não lembro exatamente quantas semanas, a criança já começa a sentir o sabor o doce, né? Ela já começa, como que eu falo? O gosto dos alimentos, Sim. Então, o que pode interferir futuramente, se ela vai ter um paladar mais doce, vamos dizer assim, mais pro brigadeiro, né? Pro que a mãe gosta, assim. Mas quando a gente fala pré-natal odontológico, as pessoas assustam. Falam, como assim? Gente, a gente vai preparar essa mãe, que Romano, né? Tá tudo ali, tudo vai ser lindo, vai nascer. Mas ninguém ensina a gente, às vezes. Sim. Então, não ensina, por exemplo, não sei se vocês sabem, o teste da linguinha. Sim, eu sei só Né? porque eu passei por essa... Então, quando a minha filha mais velha nasceu, ela tá com 12 anos. Quando a minha filha mais velha nasceu, deixa eu ver, a pequena também. Nasceu numa maternidade particular aqui em Palmas, as duas nasceram lá. Não teve teste da linguinha. Teve da orelhinha, que a fono passou. Foi. E da linguinha. Por quê? Porque hoje a gente sabe que quanto mais precoce, tem criança que nasce e tem a linguinha presa, que vai dificultar na amamentação. Sim, já faz o procedimento no hospital, No muitas hospital. vezes. No dia seguinte, nasceu, já pode fazer. Então, isso tudo é muito bom, né? O cuidado interdisciplinar é muito importante. Muito. Porque às vezes preocupa assim, tem que ir no ginecologista. Nasceu, entrega pro pediatra. Pronto. A gente não pode ficar dentro da nossa caixinha, né? Tá vendo? O nosso Segue Sua Saúde, gente, é isso. Eu quero trazer todo mundo pra cá exatamente porque a saúde, a gente anda de mão dada. Né? Não tem como colocar ninguém acima de ninguém, ninguém é melhor que ninguém, eu sei tudo. Não sabe, ninguém sabe tudo. E todo mundo a gente precisa muito um do outro, né? Gente, olha só, primeiro eu quero, né? Está fluindo muito bem, está ótimo aqui, mas eu quero voltar na doutora Rafaela pelo seguinte. Tem paciente que chega na clínica, gente, eu já tive paciente que levantou da cadeira por nervosismo. E assim, lá no meu consultório tem uma TV no teto, que a pessoa deita, fica assistindo, enfim, o que ele quiser, né, pode ver. Minha sala de espera tem um sofazinho. Eu tento fazer o mais confortável possível para que o paciente deita e tranquilo, né? Criança tira de letra, que eu acho que criança já vem de uma outra cultura, que hoje em dia a gente tá mais flexível assim, né? Mas como que eu faço, doutora? Porque tem paciente que sua, que eu fico assim, tá com calor, né? Deixa o ar mais frio. Medo. E como tem gente que tem medo de dentista, né? Só do barulhinho, às vezes, né? Gente, por que isso? Eu tenho que admitir que eu sou esse paciente. Não, por favor, não faça isso. Tem que... Olha, tem colchãozinho que faz massagem, relaxante. Tem TV no teto, musiquinha, janela pra ver a natureza. Ainda tem gente que tem medo. Como que controla? Já condicionou, né? Já condicionou a esse medo. Às vezes... É cultural mesmo? É um trauma? Ou o que será? Porque... Não, às vezes a gente fala muito na questão que é multifatorial. Então, não é só uma questão. Às vezes a pessoa nunca teve um trauma realmente significante ali, né? Nunca teve alguém que ameaçou com uma maquininha ou algo desse jeito, não. Mas já existe aquele negócio de desde pequeno vai ouvindo, dentista, vou arrancar teu dente, isso, vou quebrar teus dentes. Menino, Eu acho que os termos são muito importantes, né? É verdade, Isso, né? O pessoal fala assim. A gente vai condicionando algumas coisas, né, ao dentista, né? Então, tem gente que já só o cheiro, né? O que o consultório odontológico ele já tem um cheiro, né? Eu amo o cheiro de consultório odontológico. Então, mas lá na clínica tem cheirinho específico, porque eu amo cheiro. Aí eu tiro o cheiro do dentista. Gente, eu tento de tudo. Sim, aí a gente tem que partir para a questão de dessensibilização, né? Como até da amamentação você falou, foi fazendo, né? Tirando, trocando. E aí a gente vai hierarquizando as coisas que são mais difíceis e que são mais fáceis para a pessoa. Às vezes, chegar aí à porta do consultório para depois, vai num dia, conseguiu, valida o que ele conseguiu, depois ir mais um pouquinho, depois pegar na maquininha lá, né, no motorzinho, depois ligar o motorzinho para ver, explicando sempre, vai ser assim, colocando o motorzinho aqui, até a pessoa conseguir deixar fazer algum procedimento. Que
nem que seja simples o procedimento, nem que seja uma limpeza, né? Sim, então, eu faço muito isso lá na clínica, sabe? E não é só criança, porque às vezes Sim. a gente fala, porque em pediatria a gente chama de condicionamento, né? Sim, Tem consultas exato. de condicionamento em odontopediatria. Mas com adultos também. Eu respeito muito, gente. Medo e dor, eu respeito muito. Se você falar pra mim que tem medo do escuro, sabe? Porque eu acho que precisa ser respeitado. E eu já tive colegas meio que me criticaram. Ai, você tem paciência demais. Ai, não, mulher, pelo amor de Deus, vira homem fulano de tal e manda ver e tal. E eu já sou mais desse lado mesmo, sabe? Não é... Então, Como que eu acho que eu não vou impor, eu prefiro que a pessoa não está confortável, faça uma limpeza, alguma coisa e volta outro dia, vai ficando, né? Eu já consegui tirar trauma de várias pessoas lá no consultório, assim, sabe? você pensa, você tem medo de ir ao dentista. Aí quando você vai, vamos supor, uma criança, né, já pequena, ela não fica quieta geralmente, né? A criança, tem muita criança que não fica. Aí você chega lá, a mãe tem que sentar junto com a criança na cadeira, às vezes, e segura a criança. E junta auxiliar, o pai, um monte de gente pra segurar pra fazer. Então isso já fala, nossa, um lugar não é bom. Não é um lugar bom, então sentar na cadeira do dentista já não é um lugar bom, porque tem alguém me segurando, tem alguém que tá me impedindo, tá me privando de liberdade, né? Então isso já vai associando. Aí você chega lá, a pessoa te obriga a fazer algum procedimento. Olha, eu já não gosto, já tenho medo. E ainda tem que ir um adulto. Às vezes tem adulto que precisa ser contido mesmo, né? Bem contido para fazer. Né? Infelizmente tem lugares que contém. Então, isso daí para ele já é o quê? Já cria mais um bloqueio. Então, o que poderia ser aos poucos, né? Mostrado que não tem perigo, que é algo que é natural, que as pessoas vão, né? Prazeroso, né? Prazeroso, né? Eu trabalho na PAI, em Paraíso, eu sou responsável pela odontologia lá. E é uma festa o consultório. Eu falo que eu entro no... Sério, mas é isso, sabe? Às vezes eu inverto a situação. Eu sento na cadeira e os meninos cuidam de mim. Olha aí. E é uma festa. Então eles... Tem gente que fala assim, nossa, Niele, mas trabalhar na PAI, meu Deus. Gente, é uma festa. Traz o lúdico, né? É muito bom. Claro que tem os que realmente não consigo. Aí eu preciso encaminhar para o hospital. O paciente é sedado, faz o que tem que fazer. Paciente de paralisia cerebral. Tem as restrições. Mas na maior parte é uma festa. E é um atendimento humanizado, né? É. Eu acredito que a gente tem que Tudo. estar sempre tentando fazer um atendimento mais humanizado possível, acolher aquele paciente, ter empatia pelo que ele sente, igual você falou, pelo medo. A gente tem que ter essa empatia para que ele se sinta confortável onde quer que ele esteja, né? Exatamente. Gente, eu estou tão confortável na nossa primeira gravação que assim, eu acho que nós vamos ter que encerrar, porque deu tempo demais, certo? Produção? Corta! Já estão mandando a gente cortar. Bom, meus super agradecimentos. Eu já falei desde o início e repito mesmo pra vocês. Muito obrigada por vocês estarem aqui, por ter aceito o nosso convite mesmo. Vocês vão estar juntos comigo, né? Sim, com a gente lá já na Feliz. Eu tô feliz demais, gente, de verdade. Como vocês viram, assim, a odontologia, ela linka com todas as áreas, né? Então, eu estou amando ter vocês pra gente andar de mãos dadas, ajudar a minha turminha toda lá. Enfim, é o começo de uma história linda que a gente tá escrevendo por aí. Obrigada, doutora Rafaela. Nada. Quer deixar um recadinho pro pessoal ficar mais tranquilo? Sim, vão procurar ajuda psicológica. Se tem algum medo, né, que precisa, assim, ser ajudado, ansiedade, a gente tem solução, né? Pra tudo tem uma solução, a gente cria estratégias, né, pra viver. Então a gente tem que buscar uma vida que vale a pena ser vivida. Ai, né? adorei. É Né? verdade. Nada de jogar pra debaixo do tapete e resolver, né? Exato, e algumas coisas limitam a gente a viver de uma forma mais prazerosa ou menos pesada, né? Como a gente vai falar, né? Que não temos como se livrar, né? Das coisas ruins também da vida, né? Que acontece, é natural. Mas a gente tem que buscar uma vida sempre que vale a pena ser vivida, sempre com algumas coisinhas que nos dão prazer a mais, ser a comida, mas a comida maneirada também, né? Maneirar um pouquinho da comida, mas ela também faz parte, né? Faz parte, com certeza. É verdade. Doutora Renata, muito obrigada.
Vai ser muito, muito, muito bom ter toda a sua orientação, seus conselhos. Foi ótimo aqui. Nós vamos fazer mais rodas de conversa dessa, porque eu acho que aqui a gente não conseguiu falar tudo, né? Exatamente, porque uma coisa vai puxando com a outra. Foi muito bom. Muito obrigada, viu? Deixa seu recadinho também pro pessoal. Seu beijo. Te agradecer, né, a oportunidade. Contem sempre conosco, né, Rafa? Sim. A gente está trabalhando em conjunto e que a gente sempre consiga levar a alimentação da melhor forma, de uma forma muito leve, que é o que eu gosto de trazer no consultório. A gente trabalhar longevidade, trabalhar uma boa relação com a comida e que comer é bom e é prazeroso, né? Que delícia, gente. Muito obrigada. Esse é só o primeiro, gente. Então nós estamos nos adaptando. Eu sou da saúde, eu sou mãe, eu sou filha, esposa, eu não sou das câmeras, então assim, me perdoem se teve algum, sei lá, desajeitada por aqui, mas a gente tá querendo levar com muito carinho tudo isso pra vocês, tá? É uma coisa de amiga mesmo, não é de doutora, é de amiga que a gente tá querendo passar esse recadinho. E qualquer dúvida, qualquer sugestão que vocês tiverem, manda pra gente que a gente vai fazer tudo em cima de vários temas e você pode muito me ajudar com isso, tá bom? Vamos encerrar fazendo o nosso brinde? Vamos. Vamos? Saúde? Saúde. Obrigada, gente.